Oi, seus lindos! Sou o time Tipo Dela Online! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Carol Stefanini, artista e professora de lettering desse canal. Sejam todos bem-vindos. E Crocs, eu não falei pra você? Eu falei pra você que a série Histórias de Artista seria um sucesso. Nosso primeiro vídeo com a história da pintura na casa da Larissa Manoela foi muito bem. E eu tô muito feliz que vocês gostaram. Então, ó, já vou pedir pra você ir deixando muito like nesse vídeo, já compartilha o link dele com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, tudo. Compartilha o link. Clica aqui embaixo, envia. E ó, se inscreve no canal também para fazer parte do time, que a gente está crescendo muito. E ativa as notificações, porque eu posto vídeo todo dia para você não perder nenhum tutorial, nenhuma arte, nenhum desafio, nenhuma história. Você precisa ativar as notificações, tá bom? No vídeo de hoje eu vou te contar uma nova história, uma história incrível que vocês sempre me perguntam. Eu vou te contar como foi fazer a pintura em um dos lugares mais mágicos do mundo. Você conhece a Disney? Lá em Orlando, nos Estados Unidos? Pois bem, sabia que eu pintei uma casa inteira por lá? Uma casa de uma famosa? Pois é, eu vou te contar todos os detalhes, bastidores e conteúdos inéditos nesse vídeo. Então se prepara que vai começar. O ano era 2018. Eu já estava super assim me desenvolvendo no lettering, né? Eu estava muito contente com todas as minhas conquistas, de certa forma a curto prazo, né? Porque eu comecei a fazer lettering no finalzinho de 2015, comecei por hobby, como eu já contei pra vocês, mas depois isso se tornou de fato uma profissão pra mim. Comecei a trabalhar com várias marcas, né? Com vários famosos, pintando paredes e tudo mais. E eu vou te contar agora como eu fui parar nos Estados Unidos para fazer a minha primeira série de pinturas internacionais, tá? Então pega a pipoca, porque a história é boa. E além disso, eu vou te contar o segredo. Foi nesse trabalho, foi nessa mesma viagem que eu fui pedida em casamento. Então a história é boa, hein? Se prepara de verdade. Bom, o que já tinha acontecido na minha vida até então, antes de eu ir para essa pintura, porque você precisa entender na ordem cronológica como uma pessoa conheceu outra pessoa, que conheceu outra pessoa, que fez eu chegar, enfim, na dona da casa que eu vou contar a história hoje, né? Pois bem, eu já tinha feito até então algumas pinturas para famosos e alguns outros trabalhos para famosos. Por exemplo, para Tassiele Alcoleia, para Bianca Andrade, para Gabriela Pugliese, para alguns youtubers. E eu também tinha participado, né, do programa É de Casa. E essa participação no É de Casa, no programa da TV Globo, né, em rede nacional e rede internacional também, me fez ficar muito conhecida pintando paredes, né, que de fato é a minha principal profissão dentro do mundo do lettering. E por eu ter feito esse trabalho com algumas influenciadoras já, uma pessoa muito especial entrou em contato comigo, o nome dela é Raquel. Raquel mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, certo? E ela fazia um trabalho de RP, que é Relações Públicas, com algumas famosas e tudo mais. E uma das famosas com quem ela trabalhava e trabalha até hoje é a dona Bruna Tavares. Bruna Tavares é uma das maiores empreendedoras do ramo das maquiagens no Brasil e agora ela já está começando até carreira internacional. Você deve conhecer a linha de maquiagens dela, se chama BT, de Bruna Tavares, né? E faz maior sucesso. Eu amava já as maquiagens antes mesmo de ter feito o trabalho para ela e tudo começou assim. Um belo dia recebi um direct da Raquel e a Raquel estava elogiando meu trabalho, me falando que o sonho dela era ter uma pintura feita por mim na casa dela lá nos Estados Unidos e tudo mais. E ela teve uma brilhante ideia de apresentar o meu trabalho para a Bruna Tavares, porque a Bruna tem uma casa nos Estados Unidos, uma não, duas. E uma dessas casas, né, ela ainda não tinha feito decoração. E aí a Raquel pensou que eu poderia ir para os Estados Unidos, para Orlando, para fazer decoração dessa casa da Bruna. E eu fiquei mega animado com a ideia, afinal seria o meu primeiro trabalho internacional caso desse certo. Então ela me colocou em contato com a Bruna Tavares, eu desenvolvi alguns rascunhos
relacionados às fotos das paredes que ela me mandou, porque eu preciso montar os rascunhos das artes e tudo mais. E ela aprovou todos, ela ficou assim encantada com o meu trabalho. Eu fiz tudo exclusivo e personalizado para ela, né? Primeiro eu fiz o rascunho em papel e mandei foto, e ela já aprovou de primeira, não pediu nenhuma alteração. E a gente fechou uma viagem para eu ir para Orlando pintar a casa dela. Dá para acreditar? Crocs, eu não acredito nisso até hoje, sabia? Foi um baita de um trabalho na minha carreira. Foi o pontapé inicial para os primeiros trabalhos internacionais, né, que eu iria fazer, porque depois desse eu fiz vários outros, né, mas esse foi o primeiro e o mais marcante. Pois bem, comecei então a me programar para viagem, né? Eu não me lembro mais ou menos quando era essa época que a gente fechou o trabalho, mas eu iria para Orlando em setembro de 2018 para fazer esse trabalho e comecei a me programar para isso. O que acontece? Eu não tinha feito até então tantas viagens internacionais, né? E nunca tinha feito uma viagem sozinha. E aí eu fui conversar com o meu namorado na época, que hoje é meu noivo, né? Que vocês vão saber depois a história e tudo mais. Fui falar pra ele ir comigo, né? Enquanto eu pintava a casa, ele poderia me ajudar fazendo alguns preenchimentos e depois a gente ia curtir férias lá nos parques, né? Na Disney, na Universal e tudo mais. E ele, esperto do jeito que era, falou pra mim que não poderia ir porque ele tinha um curso pra fazer. Fiquei super triste, né? Super triste, decepcionada, mas fui, né, sozinha, chorando de medo de acontecer alguma coisa. Primeira viagem sozinha, né, amores? Enfim, fui, né? Cheguei lá na casa da Bruna Tavares. Primeira coisa, eu aluguei um carro para dirigir sozinha em Orlando. Eu mal dirigi aqui no Brasil e tive coragem de alugar um carro para dirigir por lá. Foi uma loucura. E aí eu comecei então a ser total independente. Fui comprar materiais para pintura, fui dirigindo, cheguei na casa da Bruna Tavares, eu totalmente sozinha por lá. Nem a Raquel, que já morava lá, poderia estar perto de mim, porque ela morava em outro lugar diferente, né? Ali de Orlando, era uma outra cidade, fora de Orlando e tal. Aí o que aconteceu? Cheguei, já me instalei lá na casa da Bruna, uma casa linda, e eu comecei então as pinturas. A primeira parede que eu fiz assim que eu cheguei lá na casa da Bruna Tavares foi a parede que interligava a sala à cozinha. Se você pesquisar sobre as casas nos Estados Unidos, você vai ver que os ambientes, eles são tipo muito coladinhos uns nos outros e não tem divisórias entre eles, tá? Exceto os quartos. Enfim, outra coisa que eu não estava preparada para viver nessa minha aventura internacional era com relação às paredes por lá, porque as casas nos Estados Unidos, elas são muito diferentes das casas aqui no Brasil. No Brasil, elas são de alvenaria, com tijolo, com cimento, areia na construção, né? Elas são bem resistentes e elas são feitas assim aqui no Brasil por conta do clima. E as casas nos Estados Unidos são feitas de madeira, muitas delas, principalmente em Orlando, por conta do clima de lá, que tem muito furacão, muitas chuvas fortes, torrenciais, e as casas acabam sendo destruídas, infelizmente. Então, para que elas consigam ser reerguidas de forma bem rápida e prática, eles constroem tudo com madeira, né, estruturas mais modulares, e aí eles fazem um acabamento de pintura com textura. Pois é, as paredes são texturizadas, elas não são lisas como as paredes aqui no Brasil. Elas têm muito relevo, né? E isso dificulta muito o trabalho de arte nas paredes, porque eu, principalmente, faço trabalho com canetas, né? Com marcadores, que são as canetas Posca. Quando eu chego lá e me deparo com paredes texturizadas, pensa no meu desespero. As pontas das minhas canetas acabaram-se por completo, tá? Mas deu super certo, dá pra pintar com marcadores, mas assim, a durabilidade deles é muito menor, tá? E quando você precisa, então, preencher grandes espaços, eu super indico pincel e tinta. E eu comecei, então, por essa parede que interligava a sala à cozinha. E eu fiz ela inspirada na Sininho, que era uma das personagens que a Bruna ama, né? Que ela queria fazer referência a uma casa mágica lá em Orlando. Porque essa casa, ela é destinada para o aluguel. Então, as pessoas aqui, fãs da Bruna e tudo mais, eles alugam a casa para fazer temporadas por lá, né? Temporadas de viagem, de férias. Então, tem que ter aquela relaçãozinha com a Disney. Enfim,
eu fiz uma parede que assim, a Sininho voava e ela deixava o caminho estrelado por onde ela passava. Então, o caminho estrelado saiu da sala e foi parar na cozinha, onde eu fiz a primeira parede, que tem a frase desse jeito: Come with me where dreams are born and the time is never planned. Olha que coisa mais linda! É uma frase do filme do Peter Pan, né? E eu fiz nessa parede marrom. Era uma parede muito legal e eu fiz na cor branca. Ela deu muito trabalho, precisei dar mais de uma demão de tinta, porque a caneta branca, vocês sabem que ela não tem tanto pigmento. Então, olha, só nessa parede eu demorei 1 dia e meio para terminar. Depois dessa parede, eu fiz a parede da escada, que é uma parede muito linda. Ela tem uma frase muito clássica da Disney, né? Que é Where Dreams Come True, onde os sonhos se realizam. E eu fiz essa parede logo de entrada, assim, quando você entra na casa, é a primeira parede que você dá de frente com ela. E ela tá na escada e ela sobe para os quartos. Então eu fiz um fundo cheio de bolinhas coloridas, né? E ela vai subindo nas bolinhas coloridas até a próxima parede, que já eu vou falar qual é, tá bom? Mas uma coisa que eu queria te falar é que lá nos Estados Unidos, enquanto eu tava sozinha, eu super vivi a vida americana. Então, eu ia pro supermercado independente, comprava minhas refeições, enfim, foi muito legal. E até então eu não tinha saído pra ir em parque, nem nada. Eu até tava cogitando não fazer turismo, não ir pros parques, porque eu tava sozinha, né? Assim, é legal ir, mas sozinha você não se diverte tanto. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento, sabe? Mas calma que vem mais surpresas por aí. Bom, a próxima parede que eu fiz foi no quarto, na suíte master que tem na casa, que foi num banheiro, né? No banheiro da suíte master. E eu fiz um banheiro inspirado na própria marca de maquiagens da Bruna Tavares. Ela sempre recebeu muitas influenciadoras nessa casa de aluguel que ela tem, então ela queria fazer um banheiro temático das próprias maquiagens dela para as influenciadoras fazerem alguma publi por lá ou uma divulgação, bem empreendedora elas, né? Enfim, e aí eu fiz uma parede floral, tem um espelho de BT, que é o símbolo da marca, e também tem uma frase muito linda que eu vou falar aqui para vocês agora, que eu já organizei tudo para ir contando. Ó, Your real beauty is inside you. Gente, que inglês foi esse, Crocs? Peraí, vamos recapitular. Your real beauty is inside you, que é a verdadeira beleza tá dentro de você, tá? É muito linda essa parede e eu fiz então no banheiro. Agora nós vamos subir para os quartos temáticos também. Lá nos Estados Unidos tem carpete por toda parte, né? Por conta do frio e tudo mais. Então eu precisei tomar muito cuidado para não sujar esse carpete, né, com as tintas que eu usei. Embora pintar com marcadores não tem problema, porque não solta muita tinta, mas enfim. Subindo a parede das bolas coloridas, nós temos então um castelo encantado da Disney, e eu desenhei um castelo muito grande nessa parede, então tá dando pra você ver que a casa é realmente muito temática e que deu muito trabalho pra fazer. Eu fiz um castelo, né, com traços em preto, com detalhes em preto, levando a textura em consideração para me ajudar no trabalho, e eu fiz as bolas coloridas por trás, tá? Depois dessa parede, eu resolvi tirar uns dias de descanso, um dia de descanso, até porque a Raquel, né, minha amiga, tava falando que eu tava trabalhando demais, que eu deveria curtir. Sabe por quê? Porque ela tinha feito um plano junto com o meu noivo pra fazer o pedido de casamento pra mim. É verdade esse bilhete. Tudo começou no dia que eu tirei o descanso, né? Então eu fiquei lá assistindo TV e tudo mais, descansando. E a Raquel me liga e fala assim: Carol, hoje eu tava pensando em mandar uma pizza pra você. Uma pizza? Eu falei, então, que legal, pode mandar, vou gostar. Aí ela perguntou os sabores e tudo mais, e ela falou: olha, tá o horário por volta das 8 da noite, o moço vai fazer a entrega pra você, tá? Aí você faz uns stories pra divulgar que era com uma pizzaria brasileira que tava lá. Eu falei, lógico, faço sim, vai ser super legal. Enfim, eu comecei o dia falando que eu ia descansar, mas eu comecei a pintar, né? Porque eu tava sem fazer nada mesmo. E aí depois eu fui descansando mais pro final da noite.
Nesse mesmo dia, logo no começo da manhã, eu recebo uma mensagem do meu namorado, que virou meu noivo, né? E ele me falou assim, Carol, hoje que vai começar o meu curso e eu vou ficar sem celular por várias horas. Então, se eu não falar com você, é porque eu tô no curso. Aí eu falei, tudo bem, então já nem tava falando muito com ele, porque eu tava muito dedicada na pintura para terminar o mais rápido possível, né? Entregar para ela tudo do jeito que ela queria. Enfim, de repente, né? Acabou o dia e eu tava toda acabada, igual o dia. Tava com pijama, toda suja de tinta, enfim, eu tava acabada de tanto que eu tinha pintado. De repente, a Raquel falou assim pra mim, Carol, a pizza tá chegando, e eu nem tava lembrando que a pizza ia. Eu falei, legal, tô com fome mesmo, vou comer. Gente, passou uns minutos, a campainha tocou. Detalhe, mais uma vez, eu estava acabada, tá toda suja de tinta, suada, horrorosa. Eu abro a porta, eu nem me toquei em olhar quem era, em perguntar se era a pizza. Eu simplesmente abri a porta e eu dei de cara com o meu namorado. Tipo assim, meu Deus, Leonardo, o que você tá fazendo aqui? Aí eu entrei em pânico, eu comecei a rir, eu não tinha reação. Eu não sei explicar o que eu senti. E eu vi ele lá com a mala, todo feliz, indo me encontrar numa viagem. Eu falei, nossa, que surpresa legal, agora a gente vai poder curtir os parques e tudo mais. E não tinha passado pela minha cabeça, em hipótese alguma, que ele tinha ido para me pedir em casamento. Então a gente conversou uns 5 minutinhos ali, eu fiquei muito feliz dele ter chegado. E de repente, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha. Eu olhei e eu falei, não, eu entrei em pânico total, eu só falava não, porque era eu não acreditando, não que eu não queria casar com ele. Então ele achou que eu não queria casar, ele ficou nervoso também, enfim. Aí ele abriu e fez pedido pra mim e foi um surto de alegria. Eu nunca imaginei que eu poderia ser pedida em casamento na Disney, numa surpresa tão mágica assim. Aí, de repente, no meio da surpresa, chega a pizza de verdade e foi uma loucura. Tiramos fotos, o Crocs vai colocar aqui. Mandamos para todas as pessoas que já sabiam. Ele escondeu de mim e contou para todo mundo. Minha família estava sabendo, ele já tinha ido pedir para minha mãe. Todo mundo estava sabendo, menos eu, tá? Enfim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, tá? Foi dia 5 de setembro, tá? E a gente deixa essa data marcada como uma data especial. Então, sempre que a gente pode, a gente tenta voltar para Orlando para viver essa experiência e comemorar a data do pedido de casamento por lá. Enfim, ele chegou, a gente foi curtir os parques, então eu dei uma pausa nas paredes. Aí a gente foi, o Crocs vai colocar várias fotos aqui da gente curtindo os parques. Eu fui no Magic Kingdom, na Universal, eu fui no Animal Kingdom, no Hollywood Studios, enfim, foi super legal. Só que sabe o que ele fez? Ele comprou passagem pra ele ficar lá 3 dias, amores. 3 dias! Ele foi só pra me pedir em casamento e voltou porque ele tinha que trabalhar. E eu não tinha terminado ainda as paredes. E eu fiquei lá sozinha por mais alguns dias. Aí fiquei acabada. Tipo, tinha acabado de ser pedido em casamento e meu noivo foi embora. Pensa na minha desilusão. Enfim, fiquei por lá pra terminar as outras pinturas. E agora você vai ver o quarto número 1, que é o quarto da Cinderela. Ele é todo azul e tem uma frase linda dela por lá. É uma frase do filme também, ó. A dream is a wish your heart makes. Um sonho é um desejo do seu coração. E ela era azul, a parede, né? Por isso que eu fiz inspirada na Cinderela. Tem os sapatinhos e tem também os raminhos da abóbora que se transforma em carruagem depois. Enfim, depois dessa parede, é óbvio que não poderia faltar uma parede inspirada no Mickey e na Minnie, né? E eu fiz uma de fundo vermelho, maravilhosa, com 2 balões, um do Mickey e um da Minnie em branco, com a frase If you can dream, you can do it. Se você pode sonhar, você pode realizar. E, gente, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Você acompanhou agora um pouquinho dessa minha aventura, do meu primeiro trabalho internacional.
Eu tava pensando aqui, de fato, esse não foi o primeiro trabalho internacional, mas foi o maior de todos, tá? Porque o primeiro eu fiz em São Francisco, que eu posso contar em uma outra história pra vocês. Então, se você gostou de acompanhar tudo isso, toda essa história, já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha com alguém, envia o link pros seus amigos pra eles conhecerem o meu trabalho, conhecerem esse canal maravilhoso que te ensina muitas coisas maravilhosas de arte e lettering. Enfim, deixa aqui nos comentários também qual parede você gostou mais de todas que eu pintei. Foram várias, né? Enfim, até hoje eu não consigo escolher a minha favorita, mas eu quero que você me conte, que eu curto todos os comentários e respondo todos vocês, tá bom? E se inscrevam aqui pra fazer parte do time Tipo Dela e ativem as notificações pra não perderem nenhuma história, nenhum conteúdo de arte. Eu vou ficando por aqui e eu tô ansiosa pra continuar as próximas histórias de artista nessa série incrível e nova aqui do canal. Então já vai deixando aqui nos comentários também qual é a próxima história de famoso ou trabalho icônico que eu fiz que você quer que eu te conte, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo e fui!